SFX Energy Cast, um oferecimento Atende Portaria, segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. E esse é o SFX Energy Cast. Novamente aqui com você, mas hoje com o Sérgio Jacobsen. Falei corretamente, Sérgio? Falou sim. Ele que é da Micropower, ele que vem falar um tanto mais com a gente a respeito de armazenagem de energia, ou baterias, né, Sérgio? Exatamente. Então seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Privilégio vir aqui falar com vocês aí sobre esse assunto. Eu agradeço você ter aceito o nosso convite. O Sérgio é um parceiro, amigo, vizinho, né? Descobrimos depois de um tempo que moramos no mesmo condomínio, nos conhecemos em um evento e gostaria muito realmente de falar um pouco mais, né, sobre esse segmento, principalmente que a sua empresa atua. É um segmento que é tão amplo e às vezes pouco conhecido pelo público em geral, né? É exatamente, Gustavo. Mas essa questão aí de conhecer vizinho em algum outro lugar, eu não sei se vocês já sabem, vocês que moram aqui em Jundiaí é a capital do mundo, né? É a coisa mais normal é a gente encontrar pessoas da cidade, né? E a ideia hoje é trazer o assunto armazenamento, né? E o interessante é que é um assunto tão amplo, né? Então eu sou suspeito para falar disso porque no programa anterior, né, da semana passada, nós comentamos sobre principalmente eletromobilidade, então a gente falou muito de armazenamento na eletromobilidade, né, em todas as suas vertentes, desde leves, médios e pesados. Mas existem muitos outros modelos de armazenamento e acho que vai ser o assunto principal do programa hoje. Vocês falam um pouco da sua empresa, como começou e o que vocês atuam hoje, né? Não, legal. Obrigado, Gustavo. Bom, deixa eu falar um pouco sobre a empresa, Claro. Acho que antes de mais nada, né? A Micropower ela foi a primeira empresa de armazenamento, de desenvolvimento de projetos de armazenamento a ser fundada aqui no Brasil. Foi fundada em 2018, né? Vieram dois americanos aí, um deles era ex-Tesla, um outro tinha uma empresa de energia solar, e eles viram aqui no Brasil uma oportunidade para usar bateria, porque aqui se usava muito diesel na hora da ponta, né? Shopping, quase todo comércio tinha um gerador diesel para entrar porque a tarifa era muito cara. Os caras olharam para cá e falaram... Hora da ponta é a hora da tarifa cara. Isso, exatamente. 6 às 9 horas, geralmente, né? Então, todo mundo ligava um gerador diesel ali e ficava esse tempo inteiro no gerador, né? Desconectado da rede por causa do custo, né? Só que com isso vem toda a parte de emissão e diesel é caro, né? E lá eles já usavam a bateria para fazer essa função. Então, eles viram uma oportunidade, vieram e fundaram a empresa e vieram buscar investidores, né? E aí, assim, apesar da Micropower ter sido fundada em 2018, ser a primeira empresa, ainda é uma empresa nova, né? E aí eu faço a conexão aqui com os investidores, são empresas bastante consolidadas aqui no Brasil, no mundo de energia, né? Então a Micropower ela é uma joint venture entre a Comerc Energia, que é hoje a maior comercializadora do Brasil, que foi recentemente adquirida pela Vibra, que é a BR Distribuidora, né? Todo mundo conhece, uma empresa de energia em todos os ramos, né? O outro componente dessa joint venture é a Siemens, né? Siemens também empresa alemã na área de energia aqui, onde eu trabalhei praticamente minha vida inteira, ou literalmente metade da minha vida, né? 22 anos lá. E o terceiro é a Equinor, que é a antiga Statoil, norueguesa de óleo e gás, né? Então são 3 empresas muito grandes, empresas muito consolidadas no mundo e provenientes da área de energia. E aí que faz a nossa conexão aqui de baterias e energia. E o nosso diferencial ali, que a gente não é um fabricante, não tem bateria, nada. A gente desenvolve o projeto, entende a necessidade do cliente, coloca toda essa solução de engenharia e a inovação não está só na tecnologia, mas também no modelo de negócio, que é o as a service, que a gente fala. O cliente não tem que fazer um investimento. Nós fazemos o investimento e ele paga como um serviço. E ele é remunerado pela economia. Na verdade, esse as a service, vamos dizer, esse aluguel que ele paga para a gente é menor do que ele pagava antes. Então, a gente compartilha essa economia do cliente no modelo de negócio também.
de uma maneira geral, encontra-se uma solução que beneficia todo mundo, ou seja, todos ganham. Exato. E além de nós podermos avançar um pouquinho mais para as tendências mercadológicas do futuro, é isso? Isso, exatamente. É uma economia que ele vai ter e vai conseguir ter muitos ganhos ali também qualitativos nesse fornecimento, nessa tecnologia. E isso é interessante porque os equipamentos, os materiais vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, então hoje você consegue grandes armazenamentos em espaços menores, a custos menores, ao ponto de, que nem o Sérgio comentou, já começar a conta a fechar, que nem ele citou, né, às vezes grandes redes de supermercados que você vê ali. Antes eu imaginava, eu estava parando o carro no estacionamento 7 horas da noite, escutava o gerador, eu falava, nossa, mas será que caiu a energia do mercado, por isso que entrou o gerador? E não, foi que nem ele falou, às vezes é tão cara esse horário que vale a pena ele colocar um gerador. E hoje a conta já começa a fechar a substituir isso por uma bateria. O custo de implementação disso versus o custo de implementação do gerador, custo de manutenção e tudo mais, a médio prazo isso já começa a valer a pena, sem contar os benefícios ambientais, né, que isso pode trazer, mas isso é apenas uma das aplicações, né? Então, como eu comentei, o mercado ele é tão amplo, tão diversificado, que existem diversas, né, operações, a própria Micropower está operando em outras fontes, em outras vertentes, né, e isso é bem legal. Exatamente. O que é bacana que a gente percebe é que cada vez mais as empresas elas começam a buscar outros produtos. Quando você fala que a Micropower já trabalha em outras frentes, eu lembro daquele case da BIC, que a gente fala que a BIC não mudou desde 1955, basta fazer o simples bem feito, que é uma mentira, né? Na realidade, a BIC mudou muito a ponto, inclusive, de criar outros produtos para poder se manter no mercado. E a mesma coisa eu vejo que está acontecendo hoje. Você falou da Siemens, e a Siemens, vai ver a quantidade de atuações da Siemens. Faz sentido isso, Sérgio? Faz todo sentido. E isso aconteceu na empresa, né? Eu abri aqui, expliquei a empresa sobre como foi o conceito dela, né? Essa foi a tese para abrir ela. Mas essa tese ela não ficou de pé. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? O lítio subiu muito o custo, então o custo da bateria em si ficou muito alto. Em paralelo, houve abertura do Mercado Livre, então todo mundo que tinha possibilidade migrou para o Mercado Livre, aonde essa tarifa da ponta já não fazia mais sentido, então você não tem mais esse desincentivo para usar energia na hora da ponta, e acabou inviabilizando todos os projetos. E o que nós fizemos? Bom, por enquanto, então vamos mudar um pouco do rumo daqui da empresa. Vamos para quem precisa realmente de energia, quem não tem rede elétrica, que é quem usa diesel. Quando você usa diesel, qualquer outra fonte vai ficar atraente. O que nós fizemos? A gente chama de off-grid. Off-grid é quem não tem rede elétrica, né? O cara que está no diesel. Que indústria que é essa? O agro. É o agro. Né? É o agro e o agro irrigado, né? Que é intenso no uso de energia. Mas eu até quero falar muito sobre o agro, acho que vai ser a parte mais gostosa da nossa entrevista, mas a gente precisa fazer um intervalinho antes, tá certo? Então vamos fazer nosso intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais do Gustavo Moraes, conversando aqui com o Sérgio Jacobsen e com o SFX EnergyCast. Atende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. Atende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico, com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX EnergyCast no segundo bloco, hoje falando com o Sérgio Jacobsen e com o Gustavo Moraes aqui, que ele é o conhecedor de toda a questão técnica da energia e eu sou curioso, viu, Sérgio? Sérgio, mas falando em curiosidade, eu quero saber mais a respeito dessa questão do agro, porque muitas vezes quem está em casa não tem talvez não imagina, assim como eu em muitos momentos não imaginei, que grandes produtores do agro não têm rede elétrica. E aí é onde a bateria chega, né? Exatamente, Aguinaldo.
Hoje, quando você olha para a agricultura irrigada e principalmente essa nova fronteira agrícola, estou falando muito ali hoje eu estou muito presente no oeste da Bahia, né? Ali que é divisa ali com Tocantins, Luiz Piauí, Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães, exatamente. Ali é a base, né, para todo mundo ali que eu estou praticamente baseado, né? E aquela turma toda hoje tem até uma rede elétrica, mas não é uma rede minimamente suficiente para suprir as necessidades, né? E eu não conhecia também, estou presente ali há 3 anos, e é impressionante o tamanho da agricultura irrigada, o tamanho das propriedades, a quantidade de energia que eles demandam, né? Fazenda lá de 100 mil hectares, do tamanho da cidade de São Paulo, uma fazenda. Sim. Né? E a média ali é 5, 10 mil hectares e com consumos de energia maiores que muita indústria aqui em São Paulo. E muitas vezes não tem rede elétrica e tem que suprir com diesel, ou ele supre com... Na verdade tem 2 opções, ou suprir com diesel, que não é economicamente viável. E nem bom para o meio ambiente. Nem bom para o meio ambiente. E outra, não vale a pena, porque ali você tem um regime ali de chuvas bem definido, mas só no fim do ano. No meio do ano não chove nada, né? Então, o que acontece? Se você não tem uma energia competitiva, você não planta no meio do ano. Então, você vai usar uma safra. Só que ali, com aquele recurso solar, você tem a possibilidade de fazer 2, 3 safras, né? Com a mesma terra, praticamente o mesmo investimento. Só que você precisa de água. E a água você tem que tirar do subsolo, né? Captação de poços e mais o pivô. E para isso que vem a grande demanda de energia. Na hora que nós viemos com essa solução do solar com a bateria, que a gente chama de microrrede, você passa a ter um custo competitivo de energia e que possibilita a irrigação para fazer a segunda safra, a safrinha. Você multiplica por 2, 3 vezes a receita do agricultor, obviamente com custo a mais, mas é infinitamente menor do que o diesel. E é uma cidade grande, né? Quando a gente está falando de Luiz Eduardo Magalhães, mas existem uma série de outras cidades ali naquela região que elas estão crescendo de uma maneira, absurda. Eu fui colunista de uma rádio lá nesta cidade durante os anos, acho que de 2021 a 2023, e eu comecei a observar que a economia deles não só é imensa, né, em relação ao que a gente compara com outras cidades daquela região do Nordeste, como também a tecnologia que você tem ali, né? Sim. E eu também tive a oportunidade de palestrar online para algumas usinas daquela região ali também, que a gente percebe que emprega muita gente e que depende muito de energia, que muitas vezes a rede deles não é sustentável, né? Exatamente. A gente fala lá na imediação ali, mas ali, o perto ali para a turma é 350 quilômetros. Não é perto, se você olhar no mapa parece perto, né? Exatamente. Mas engraçado que dessa região para a capital Salvador, 1.000 quilômetros. É 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. É mais do que daqui para Porto Alegre, se não me engano. É mais perto por Brasília, né? Se eu for por Brasília, eu vou lá, praticamente todo mês eu tô ali, né? Sim. Mas você vai para uma fazenda 350 quilômetros, mais 300 para outra, é assim, mas é impressionante a tecnologia, isso que você falou, a própria microrrede, né, que é a combinação da bateria com o solar, isso é algo que não tem no mundo, né? Em primeiro lugar, porque propriedades desse tamanho, se você vai olhar, não existe na Europa, mesmo nos Estados Unidos as propriedades são menores e tem rede elétrica. Aqui a gente não tem rede, tem propriedades gigantescas. E é impressionante a tecnologia. Uma das fazendas que nós temos a microrrede, ele usa drone para entregar o almoço do pessoal que está no campo. Então o meu drone entrega o almoço quentinho. Tudo. O nível de tecnologia é gigantesco. Então, aí vindo para o lado das microrredes, que é o que nós temos feito de produto para eles, vamos dizer, eles são bastante empreendedores também no aspecto de buscar essas tecnologias, porque eles estão mal atendidos. Está muito distante de tudo, não chega a rede, não chega... Até o acesso para a gente chegar lá também de recursos, de mão de obra, é difícil. Então, o máximo que ele puder ficar dependente da tecnologia, melhor é para ele. Então, eles, vamos dizer, abraçaram essa alternativa, né, ou essa microrrede, né, que a gente fala,
E está indo super bem, né? E tem o lado de que ele tem que ver funcionar antes para depois. Então, esse efeito foi bem impressionante. Como que chama? São Tomé? Exatamente. Tem que ver para crer, né? Exatamente. E o legal da microrede é porque, além de você ter, óbvio, mais estabilidade, você tem uma energia ali, né, estável, você tem diminuição de custos, mas você tem melhoria em faturamento e qualidade. Porque, que nem o Sérgio comentou, né, no início do bloco, em vez de fazer uma única safra no ano, que é em período de chuva, eu consigo ter safras o ano todo, 3 safras às vezes no ano, e com melhor qualidade também, porque eu vou estar irrigando a hora que precisa, pelo tempo que precisa, no momento que é necessário fazer essa irrigação. Sim. Então você melhora também a qualidade do produto. E melhorando a qualidade do produto, a gente está falando em melhoria de faturamento. Então são tantos benefícios que vêm ali, né, acoplado à tecnologia, que não é só a parte técnica, né? Isso é bem interessante. O que você quer dizer, só para o nosso público entender, é que antes eles irrigavam à noite, e à noite não é o melhor horário. Irrigavam à noite porque era mais barato. Isso mesmo. Tendo a energia ali armazenada, pode irrigar no melhor momento, naquele momento que a plantação reage melhor, não sei se eu posso falar assim, mas que... Sim, que é no momento exato para isso, e o ano todo, porque às vezes ou era à noite ou em períodos de chuva. Ou em período de chuva. Porque lá é bem definido, né? São bem definidos os períodos diferentes do que a gente vê no Sudeste. Então, às vezes, eles deixavam para fazer a safra somente naquela parte do ano, ou seja, né, em outros períodos, às vezes a terra ficava ali improdutiva por falta de tecnologia, muitas vezes. Né? Acabei não falando do conceito técnico do sistema, que é o que? Na verdade, intuitivamente, a gente pensa sempre que a combinação de bateria e solar o solar vai carregar de dia a bateria e de noite a bateria vai despachar. E, na verdade, não é isso. É o contrário. A bateria ela é dimensionada para que ela supra a intermitência do solar. Né? Para quem tem o solar... Ele não é retilíneo, exato, né? Exato. Ele é diferente de uma geração hidrelétrica, de uma geração térmica em que você é uniforme. Ele vai variar o dia inteiro, porque por mais que seja um dia ensolarado, sempre tem uma nuvem que passa, né? E no começo do dia você tem menos incidência, no final do dia mais. E a bateria, ela fica ali, quando tem o excesso ela captura, quando ela passa uma nuvem ela vai lá e despacha. Mas quem está na outra ponta da carga não percebe que está... Ela funciona como se fosse um no-break, como se fosse um estabilizador. Um estabilizador. Exatamente, essa é a definição. Alguns meus clientes lá do agro, eles falam isso. É um no-break gigantesco que você tem. É um no-break grandão, né? Muito bom. Vamos para mais um intervalinho? Eu acho que tem assunto para a gente falar agora, não mais a respeito daquilo que já está acontecendo, mas do que vem pela frente. SFX volta daqui a pouco com você. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast, voltamos aqui para o nosso último bloco, passa rápido, né, Sérgio? Bem rápido mesmo. Sérgio, agora vamos falar um pouquinho daquilo que está acontecendo hoje, já olhando para o futuro. A gente está habituado a falar que vai parar no posto de combustível para abastecer. Essa expressão nossa vai mudar daqui para frente, né? A gente ainda usa, caiu a ficha, a gente ainda usa uma série de expressões populares que remetem a coisas que nem existem mais. Mas será que a gente vai deixar de falar que nós vamos parar no posto de combustível para abastecer e vamos parar no eletroposto para carregar? É isso? Dá para dizer isso. Na verdade, já está virando uma realidade. Né? Verdade. Hoje, o que acontece? Dado a carência também,
das redes elétricas, acabou surgindo uma nova aplicação para bateria, que é suprir a demanda instantânea, né, desses eletropostos, né? Então, um caso hoje são as garagens de ônibus de São Paulo, né? São Paulo tem metas de eletrificação da frota, só que as garagens não têm hoje rede suficiente para abastecer. Então, qual a solução? Tem a bateria durante o dia para que ela se carregue enquanto os ônibus estão circulando, e à noite ela se soma ao que tem disponível de rede elétrica e complementa esse carregamento, né? Então, esse é um modelo simples, mas não só isso, né? O que surgiu agora são os eletropostos, né? Os primeiros agora estão lá em São Paulo, que tem o mesmo problema. A concessionária ela tem uma limitação de energia que ela consegue e os carros têm um consumo grande, né? Então, para você poder aproveitar a velocidade desses carregadores rápidos, né, você tem que ter uma quantidade de energia grande ali. E muitas vezes ela não está disponível pela rede. E o que a gente faz? A gente coloca a bateria para que quando não tem nenhum carro nesse eletroposto, ela se carrega. Na hora que conectam 2, 3 carros, você vai ter uma quantidade de energia suficiente para abastecer esses carros de forma rápida. Sim. E a evolução, a grande inovação são os eletropostos. Hoje tem eletroposto que não tem mais bomba de combustível. Quer dizer, se eu parar meu carro, o meu que é a combustão, eu não vou conseguir fazer nada. A gente tem agora, inauguramos agora faz 2 semanas, na Faria Lima, ali com a Cidade Jardim, um eletroposto que se você passar ali na frente, você vai ver uma bateria da Micropower ali fazendo justamente essa função. E é um posto que só tem carregador elétrico. Não é mais um posto de combustível. Sim, né? sim. E existem alguns modelos de eletropostos que estão chegando no Brasil que não tem operação humana. Então é um local onde tem lá os pontos de recarga, baterias e junto, anexo ali, às vezes um container grande, como se fosse uma loja de conveniência onde você... da mesma forma que você se cadastra no aplicativo para fazer a recarga do seu veículo, gera um QR Code ali, é o mesmo que você abre aquele container e entre ali dentro tem internet, tem ar-condicionado, tem uma geladeira com água, um suco, se você quiser fazer uma reunião dali, enquanto seu carro faz a recarga, sem ninguém em momento algum. Quer dizer, a gente percebe que existe muito essa automatização e ela é benéfica em 2 sentidos, né? Primeiro, porque você tira aquele trabalhador que de repente nem quer mais fazer aquilo, e segundo, porque supre a falta de mão de obra disponível em alguns locais com automatização nesse sentido. Não, mas o ponto que você falou, Gustavo, é uma realidade, é um posto do futuro, né? Ele mudou totalmente o conceito. Esse eletroposto ali da Faria Lima, você tem os postos para você trabalhar ali, então você está ali carregando o carro, você faz alguma coisa, vai ter uma conveniência ali, você mudou totalmente o conceito, você pluga ele ali e em alguns minutos, 20 minutos, 15 minutos, os carregadores são grandes. E não contamina solo, né? Porque na realidade o posto de combustíveis, como a gente vê hoje, tem toda uma engenharia por baixo ali, né? Tem tudo... tem cuidado ali. Um cuidado muito grande. Até pouco tempo atrás, acho que saiu algum tipo de normativa do governo que a maioria dos postos começaram a trocar aqueles os reservatórios, né? Via alguns lugares, inclusive, eles são hoje monitorados ainda em função de contaminação, né? Agora, falando nisso tudo, Sérgio, as baterias, elas são reutilizadas? Sim, elas são recicláveis, né? Hoje está evoluindo ainda, né, o percentual de que você recicla, até porque hoje a gente tem pouca bateria para reciclar ainda, né? A vida útil delas ainda não acabou. A primeira geração, você quer dizer, né? Da primeira geração, né? Ponto importante, né? Você vai ter mais de uma geração. A gente fala da segunda vida da bateria. Você vai ter uma primeira vida no carro, que você precisa de potência, né, de demanda. Você vai ter uma segunda vida com ela estacionária. Então, nada impede que ela vá para um comércio depois que ela sair do carro. Então, ela vai ter uma segunda vida ali, que a exigência é menor da bateria. Né? E depois você vai reciclar. E tem muitos metais ali, que não é só o lítio, né? Você tem o lítio, tem hoje ferro fosfato, tem o níquel manganês. Então, tem várias químicas ali que você vai poder ir ampliando essa reciclagem. É porque uma bateria com 80% dela, para um veículo talvez já não sirva mais, mas para um sistema de armazenamento, que nem o Sérgio comentou, para um sistema de energia solar, onde você está ali no comércio, numa residência, é perfeitamente aceitável. E até a gente mencionou em episódios anteriores aqui, do aeroporto de Roma, por exemplo, que inaugurou a primeira armazenamento, os 2 primeiros BES de armazenamento com baterias do Nissan Leaf. Todos eles foram para esse e está funcionando normalmente como armazenamento num aeroporto, por exemplo, um dos maiores da Europa.
Então é muito legal isso. É impressionante. E essa química está evoluindo também, né? Hoje o lítio é a principal química que tem escala comercial, o custo caiu demais, mas vai haver uma evolução. Hoje o que se fala mais é o sódio, né? Então o sódio é abundante, né? Totalmente reciclável. Então isso vai avançando cada vez mais e 100% reciclável. Muito bom, chegamos ao fim. Infelizmente a gente não tem mais tempo, porque o assunto a gente tem, né? Com certeza. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Já fica aqui o convite para um próximo episódio. Né? Acho que a gente tem muito assunto ainda, né, para falar sobre isso. E fica nosso convite aqui para você retornar numa próxima ocasião. Obrigado. Eu que agradeço aqui o convite, mais uma vez. O SFX EnergyCast fica por aqui, mas você não sai daí não. Você vai nos acompanhando também pelas reprises aqui no canal 25, mas também pelo nosso YouTube. Na próxima semana, inclusive, nós voltamos com mais uma entrevista falando a respeito de energia com você. SFX EnergyCast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.